Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao canal Acolhimento em Cristo. Vamos seguir com o nosso devocional Linguagem de Amor, pelo Champion, leituras diárias com o amor da sua vida. No nosso devocional de hoje, o tema é Diferenças na criação dos filhos. Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Um aspecto que costuma romper a unidade conjugal são as diferenças de opiniões sobre como criar os filhos. Uma esposa disse: "Não tínhamos nenhum problema conjugal até a chegada do bebê. Desde então, não tivemos outra coisa senão problemas. Nossos estilos de criação de filhos são muito diferentes. O fato é que esse é um problema bastante comum, e a maneira de lidar com o problema ajudará ou prejudicará seu casamento. Talvez você nunca concorde com todos os detalhes da criação dos filhos, mas precisam encontrar alguns pontos em comum. Deixe-me sugerir que o ponto de partida é a oração. Ore a Deus pedindo que Ele leve vocês dois juntos aos fundamentos da criação de filhos. Peça também que Ele o ajude a entender a melhor maneira de criá-los. Deus se preocupa com seus filhos e também o conhece perfeitamente. Portanto, ao pedir sabedoria, saiba que Deus está plenamente qualificado para ajudá-lo. O texto de Tiago 1:5 garante que, se pedirmos sabedoria, Deus nos dará. Ele quer nos guiar e é capaz de o fazê-lo. Não existe o pai ou mãe perfeitos, mas você pode evitar algumas armadilhas. Sua forma de criar os filhos melhorará quando você evitar as ciladas da superproteção, da permissividade ou da distância excessiva dos filhos. Lembre-se de que seu derradeiro objetivo é que seus filhos cresçam seguros em seu amor, fortes na fé e com um caráter sadio. Conforme você e o seu cônjuge conversarem e orarem, o Senhor os ajudará a realizar esses objetivos juntos. Pai, criar filhos pode ser difícil. Obrigado pela promessa de nos dares sabedoria quando a pedirmos. Oro pedindo que eu e meu cônjuge caminhemos juntos ao discutir os estilos e as abordagens na forma de criar os filhos. Tu conheces nossos filhos perfeitamente. Peço que nos mostre a melhor maneira de criá-los de modo que te conheçam e te amem. A criação dos filhos do pai foi uma. O como foi que aquele pai viveu a sua infância. Qual a referência de pai ou mãe que ele teve da sua infância, adolescência e juventude. Qual é a herança da memória da mãe quando ela foi criança, na sua infância, na adolescência e na juventude. Essa linha de formação da mãe e do pai, do cônjuge, do marido e da cônjuge, esposa, elas são diferentes. Algumas coisas que eu aprendi com a minha mãe, eu aplico ainda com os meus filhos. Outras coisas eu reformulei, outras eu não faço. Eu estou perfeito? Não, tenho as minhas falhas. Mas acredito que tenho aprimorado aquilo que eu recebi. Cada vez mais a gente tem como aprimorar. Quando eu corrijo, um corrige com mais rigidez, o outro é mais suave, mais tranquilo, mais permissivo. Quando um age permite uma certa liberdade, o outro menos. Então, a forma de abordar o cuidado com os filhos, elas precisam tanto de um cônjuge, do outro, se alinharem. Pelo menos que eu não concordo da forma que o outro age, mas eu preciso achar um meio para equilibrar isso. Uma das coisas é não tirar a autoridade do outro na frente da criança. É fazer com que, se o outro corrigiu, agiu, falou, evitar de acontecer, de tirar a autoridade daquele ali. Se tiver que rever algo ali naquele momento, que seja esclarecido diante da criança. Olha, o pai falou que não pode, mas a mãe tinha falado que pode. O que fazer nesse momento? Os filhos muitas vezes fazem isso. Quando um não permite, ele busca o outro para conseguir a permissão. E aí acaba, algumas vezes, até tendo essa permissão. O que resolver numa situação dessa?
conversar. Fala, olha, eu não sabia que o seu pai tinha falado, eu não sabia que era dessa maneira. Então, a melhor coisa é fazer desse jeito. No outro momento, você assiste esse programa de televisão. No outro momento, você utiliza o tablet, o celular, ou o brinquedo, o videogame. E isso faz você fortalecer a autoridade do pai na educação das crianças. E quando a mãe for o inverso, a mesma coisa. O marido pode fortalecer a autoridade da mãe com os filhos. Numa situação, ela quer, eu vou pentear o cabelo para ajudar para ir para a escola. Aí, não, a minha mãe vai pentear. A mãe fala, eu fiquei de fazer isso, pode deixar que eu faço. Então o pai ele pode fazer. Não, eu vou fazer para adiantar. Ou ele pode entender que a mãe já tinha se comprometido isso com a filha e falar, então tudo bem, então a mãe pode fazer. Então há uma questão de diálogo, né? Percebendo a autoridade de um, do outro, respeitando a autoridade do espaço de cada um, para que a criança veja que os dois conversam e têm a mesma autoridade. Que os filhos, eles têm que, tanto quando falar com um com o outro, eles saibam que os pais, eles se comunicam entre si e que eles têm uma mesma linha. Amém? Que Deus os abençoe na criação dos seus filhos e que essa tarefa de cuidar dos nossos cordeirinhos, né, dos nossos filhos, vocês possam fazer, e quando tiver dificuldade, busque sabedoria em Deus. Orem e peça a Deus, me ensina a falar a língua, comunicar com os meus filhos, crianças ou adolescentes ou jovens, da maneira que eles possam entender e eu posso usar a minha autoridade, mas de forma que eles possam sentir que estão sendo amados e cuidados por mim. Que Deus os abençoe e não se esqueça de inscrever, comentar, curtir, compartilhar e acionar o sininho, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus.